saudar a igreja na paz do Senhor, amém, igreja? Estende a sua mão para cá, estende a sua mão. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós te alegramos em sua presença e nós queremos ouvir ainda mais a sua voz. Aqui está teu filho, Deus, o teu servo que vai ministrar a tua palavra. Deus, que nesta noite a sua graça nos envolva pelo poder da tua palavra. Repreenda, Senhor, tudo aquilo que venha, Senhor, impedir, ó Deus, que nós vamos entender o caminho que o Senhor quer nos levar nesta noite. Deus, usa o teu filho com graça, dando a ele, Senhor Deus, aquilo que ele precisa, e o seu nome venha ser glorificado. Amém. A graça e a paz da parte do Senhor Jesus a todos, amém? Que alegria poder retornar a essa casa, tributar a Deus honra, glória e louvor e prestigiar esse momento tão maravilhoso, singelo desses 23 anos. Para mim, uma alegria imensa estar aqui com vocês nessa festa tão linda, tão maravilhosa e poder de alguma forma contribuir para o reino de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo na carta, Paulo escreveu, segunda carta aos Coríntios. Enquanto você vai encontrar o capítulo de número 5, eu quero agradecer a vida do pastor Isais, pela vida da missionária Valéria. Vocês são pessoas que eu amo e estimo demais. Obrigado por ter lembrado de mim mais um ano. Eu me lembro ainda uma promessa lá embaixo, vocês fizeram, foi o primeiro culto que a gente fizer lá em cima. Você vai pregar, eu tive aqui, tive o privilégio, né? Então para mim é sempre uma alegria, acompanhado hoje da minha esposa. Eu disse para elas, não tem maior presente que estar junto com vocês servindo a Deus. Então, em família, Karina, eu te amo, Lavínia, Letícia, Larissa, obrigado por vocês serem as pessoas que vocês são. O pastor Cleiton Costa deixou um abraço e foi um pouco nostálgico hoje, porque eu olhei para o pastor Eduardo. Lembrei lá em meados de 2003, 2004, lembrava dele pregando, eu novo convertido. Claudinei, meu amigo de longa data. Quando eu me converti, eu pegava as fitinhas cassete dele, ficava ouvindo ele pregar, né? Que coisa, né? Novo convertido. E hoje tenho o privilégio de estar com essa igreja maravilhosa aqui, prestigiando, louvando e adorando a Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus aqui? Deus abençoe os obreiros, companheiros, pastores. Deus em Cristo abençoe sua vida. Carta escreveu Paulo, segunda carta, na verdade essa a gente vai falar, são 4 cartas, né? Bem certo que 2 vão ser perdidas aí, extraviadas ao longo da trajetória, mas quando nós lemos a segunda carta que temos em mãos aqui, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, versículo de número 1, que diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna, os céus. Por isso também gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. E se todavia estamos vestidos e não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, para que isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual também nos deu o penhor do Espírito, pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos ardentemente, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor,
pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito pelo meio do corpo, seja o bem ou seja o mal. Você pode repetir o verso de número 7 comigo? 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por vista. Você pode sentar glorificando a Deus. Eu quero ser bem responsável no que eu vou pregar. De inúmeras reuniões de obreiros que eu prego juntamente a DRJ, conselho, pastor Zais até me levou para alguns lugares. Eu me sinto privilegiado de poder compartilhar isso com vocês. E quando nós falamos acerca do apóstolo Paulo, vou ser breve no que eu vou dizer, o irmão do teclado daqui a pouco já entra e a gente já termina. É bem certo que a esfera da segunda carta não é tão propícia em relação ao que se recebe. Talvez o diálogo que Tito traz para Paulo é que algumas pessoas receberam de bom grado a primeira carta, mas outras pessoas não gostaram tanto assim. Então, olhar para a carta a qual Paulo escreve é trazer a estigma de um relacionamento tão íntimo, gerado por somente aquele que sofreu e padeceu dores. Quantos estão comigo aqui? Só para saber se você está comigo, então depois você conversa. Então, quando nós falamos que enquanto Paulo estava na Macedônia, ele, durante a terceira viagem missionária, Tito traz notícias dizendo que uma carta anterior tinha sido enviada e bem recebida pelos santos de lá. Está baseado em 2 Coríntios capítulo 7, verso 6. Então, o ramo de Corinto estava fazendo progresso. Então, qual é a expectativa dele? Trazer a mensagem e ver o progresso. E o que mais ele fica estagnado é que diante do progresso de alguém, tem alguém que se levanta com falso ensinamento. Tem alguns mestres que estão corrompendo a pura e santa doutrina. E doutrina não é uso e costume, não é cabelo, não é gravata, isso é de denominação. Nós somos assembleanos, temos os nossos usos e costumes. Isso não é doutrina, doutrina é a palavra. E o grande problema aqui é que algum tempo depois eles começam a corromper. E eles não estão tendo a representativa de Paulo como apóstolo. Paulo para eles é apenas alguém que não é o que eles dizem verdadeiramente, porque Paulo não representa para eles o verdadeiro apostolado. Talvez devido ao seu sofrimento, talvez devido a tudo que ele tem passado em vida, talvez não fique distante dos dias de hoje, porque para ser bom obreiro você tem que ter uma agenda grande, a igreja tem que ter ar-condicionado, o pastor tem que andar de carro zero, a conta bancária tem que estar lá em cima, os likes na internet tem que estar estourando, o número de seguidores. Mas olhar para a vida de Paulo, ele mostra que tudo que os homens pensam e dizem não quer, representa e não quer dizer nada. O mais importante é o que Deus conhece. Será que tem alguém recebendo isso? Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Deus te conhece. Boa parte da segunda carta ele vai tratar de assuntos causados pelos falsos ensinamentos. Ele já falou na primeira carta sobre a ceia. Tem muita gente que só come do pão e só bebe do suco, mas não tem comunhão com o próximo. Tem muita gente que participa das reuniões, canta, prega, mas não sabe o que é perdão, não sabe o que é amor, não sabe o que é abraço. E Paulo vai ter que viver a flor da pele tudo isso, mas em tudo isso ele está dizendo: eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. O sofrimento de Paulo é alegria. E é por isso que ele vai dizer: eu trago comigo as marcas de Cristo. Se falássemos sobre algumas marcas que ele disse lá em Gálatas capítulo 2, verso de número 20,
Poderíamos dizer que estar crucificado significa ter exercido o ministério, não é ter participado não, é ter exercido, porque tem gente que é apenas coadjuvante da igreja, tem gente que apenas são pessoas que estão misturadas na igreja, mas não exerce o ministério. Quem exerce o ministério tem o nome de Jesus, quem exerce o ministério tem a marca do sangue, quem tem a marca do sangue, ele sabe o que é estar no monte e ter sido tentado e saído vencedor. Quem está crucificado vence a luta, vence a prova, vence a tentação. Eu quero profetizar: nós não seremos vencidos pela tentação, nós não seremos vencidos por esse mundo. Nós temos uma chamada, a chamada é maior, o ministério é maior. Quem acredita e recebe isso, será que você pode profetizar para alguém, dizer o que Deus tem é maior? A chamada de Deus é maior. A dor não quer dizer nada, a presença é mais. Está crucificado, é isso que ele vai trazer. E a explicação da segunda carta é defender o apostolado, é dizer que essa casa aqui vai acabar, e um dia nós encontraremos. Hoje é dia de dor, mas amanhã será tributo. Nós na eternidade louvaremos ao Senhor. Então entender que estar crucificado, trazer as marcas, é a representativa de alguém que gerou outros discípulos. O que é gerar discípulos? A expectativa de Paulo é que vocês sejam melhores do que eu fui, que vocês preguem mais do que eu, que Deus te use mais. Será que nós temos essa intrepidez de dizer: Deus vai te usar muito mais? Escute o que eu vou lhe dizer, escute o que eu vou lhe falar. Gerar discípulos é tornar pessoas melhores do que nós, é ter operado milagres. Ministério tem que ser baseado em milagre. Você tem que ter um traidor, você precisa receber uma coroa de espinho, você vai ter que carregar a cruz, você vai ter que enfrentar homens sem escrúpulos, você vai ser entregue pelos mesmos que um dia te aplaudiram e depois vão dizer: crucifica, mata. Você vai enfrentar o seu chamado vivendo no Getsemane, no dia que não tiver ninguém, que as pessoas tiverem te abandonado. A presença de Deus estará contigo no meio da tua angústia. Deus está falando como alguém aqui. Deus vai te fortalecer no meio dessa prova, dessa luta. E quando a gente pensar que acabou, Ele está dizendo: eu estou começando. Eu estou sentindo a presença dEle. Não dá para falar de Paulo sem falar dos seus sofrimentos. É alguém que vai ser expulso da própria casa, é alguém que quando ele recebe a conversão, as pessoas não vão acreditar nele. É alguém que quando chega diante da igreja, a igreja expulsa ele, porque a igreja não quer ele. É alguém que vai ser rejeitado de dentro da sua própria casa. É alguém que vai ter que viver um martírio interior, lá no silêncio. Ele precisa entender que tudo aquilo que ele aprendeu não quer dizer nada, tudo aquilo que ele adquiriu não quer dizer nada, porque as maiores experiências é o silêncio, são as lágrimas, mas existe um Deus te ensinando. Eu sinto a presença dele aqui. Falar sobre Paulo me inspira. É alguém que ter sido achado digno de morrer por uma causa nobre. É alguém que foi exposto à humilhação e ter conseguido o prêmio como chibatadas em suas costas, ser tentado até a morte, morrer perdoando os inimigos, mas ter a plena convicção daquilo que ele escreveu em Coríntios 15: aonde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na cruz do Calvário. Olhar para o que Paulo está vivenciando, é alguém que teve a recusa alheia,
mas ele teve a aceitação de Deus. Olhar para o que Paulo está vivenciando, é olhar que a igreja está cada vez mais se contrapondo à realidade e não vivendo a sua chamada. Boa parte de Coríntios, ele vai enfrentar alguns problemas. Primeiro, ele vai expressar gratidão e vai fortalecer os santos que tinham agido favoravelmente à sua carta anterior. Então ele vai trazer um elogio para eles. A segunda, ele defende o seu caráter pessoal, de sua autoridade como apóstolo de Jesus. Ou seja, ele está se defendendo, dizendo que ele não foi chamado por homens, ele foi chamado por Deus. Você precisa entender que você não vive, pastor Eduardo, nós não vivemos o que as pessoas dizem, nós vivemos aquilo que Deus falou a nosso respeito. Eu vejo gente em rede social, eu vejo gente tentando se defender, eu vejo gente rebatendo críticas. O verdadeiro crente não vai para a rede social, ele vai para Mateus 6, ele fecha a porta do quarto. Deus ouve. Eu estou sentindo a presença dele aqui, Será que tem presença de Deus lá em cima, aqui embaixo? Olhar para algumas características marcantes, eu estou terminando. Sabe qual é o desafio da segunda carta? Desafiar as pessoas a amarem e perdoarem os outros. Olha para mim aqui. Parece que isso é uma coisa que a gente fala da boca para fora, mas a gente tem dificuldade. E gente mal relacionada com Deus é gente mal relacionada com pessoas. Gente que não sabe se relacionar com Deus, não sabe se relacionar com pessoas, mas gente que relaciona com Deus, ele consegue relacionar com pessoas. Deus me trouxe aqui como profeta para dizer: eu vou quebrar a barreira, eu vou aproximar, eu vou trazer conselho na tua casa, com teu filho, com teu esposo, com tua esposa que recebe essa palavra. Eu preciso dizer isso. O desafio é perdão, o desafio é amor. O Evangelho e as obras do Espírito são mais gloriosos do que a letra. Um versículo não compreendido na segunda carta do capítulo 3 diz que a letra mata. Para os amantes da ignorância diz que não pode estudar, porque se estudar você vai morrer. E diz que a letra mata, só não leu o contexto inteiro, que a letra que mata é a letra de Moisés, é o decálogo, é a pedra, é a mesma pedra que encontrou com aquela mulher, enquanto eles pegavam a pedra para apedrejar a mulher, lá no capítulo 8 de João, a pedra maior apareceu. Eles estavam incensos, dizendo: é pela lei que ela morre, é pela lei que já era, pela lei ela pecou, então pela lei ela tem o que é de dignidade dela receber. Só que ainda bem que a rocha maior chegou. Religiosidade não salva, a lei não salvou ninguém, mas Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma. Eu me lembro um dia, chegando em casa, eu passei por 18 casas de recuperação. As pessoas diziam: não tem mais jeito, já era, está acabado. E um dia, entrando dentro da minha casa com a Bíblia na mão, meu pai disse: o que é isso? Eu disse: é uma Bíblia. Ele olhou para mim e disse assim: não quero você dentro de casa, eu não quero crente aqui. Sabe o que eu lembrei? Lembrei do que Isaías disse: ainda que a mãe que amamente o filho ou esqueça, eu todavia não me esquecerei. Será que você pode dizer para alguém: Deus não te esquece? Eu preciso entender isso. Eu já estou partindo para o final. A religiosidade separa pessoas. Enquanto você se achar dono de alguma cadeira, enquanto você se achar dono de um posto, enquanto você se achar dono de um ministério, enquanto você se achar dono de alguma coisa, as coisas não vão acontecer. É tempo da gente compartilhar, é tempo da gente fazer o próximo melhor do que a gente. Eu não quero, pastor Eduardo foi me buscar e disse: pastor, está tão gostoso aqui, sabe por que eu não ligo, não estou nem aí. Eu esperei 14 anos para ser separado, pastor, eu não ligo. Hoje as pessoas chegam da noite para o dia pastor, da noite para o dia bispo, arcebispo, apóstolo. Eu quero estar com Paulo vai encerrar a carta dizendo: eu sou servo de Jesus Cristo. Será que tem servos de Jesus aqui?
Eu estou sentindo Ele. Se Ele quiser, Ele batiza com o Espírito Santo aqui hoje. Se Ele quiser, Ele vai renovar a crente aqui hoje. Ei, na mandarabaxé, irmão, choquei, amai. Sabe o que Paulo vai dizer? O ministério glorioso é o ministério do Espírito, é pela palavra. Paulo vai incentivar os seus leitores em momentos de adversidade, lembrar da natureza eterna do amor e da glória de Deus. Isso ajuda os seus leitores a entender a necessidade de reconciliação, como que por Deus veio a expiação através de Cristo. Essa mensagem não pode ser deixada de lado. Eu tenho problemas com pregadores que só pregam triunfo, só pregam vitória, só pregam a chave, é dupla honra. A Bíblia diz não, a Bíblia diz cruz, a Bíblia diz negue-se, a Bíblia diz arrepende, a Bíblia diz. Eu tenho dificuldades de um evangelho onde coloca um embaixo e vai colocar o outro em cima. Eu tenho dificuldades de um evangelho que tem que bater para levantar outro. Eu não conheço. Eu quero sofrer como Paulo sofreu. Eu quero viver o que Paulo viveu. Eu disse para minha esposa: eu não estou nem aí. Eu não quero saber de nada. Eu sei de onde Deus me tirou. O morrer em Cristo é lucro. Será que tem alguém recebendo essa mensagem? Aí, meu querido, você não vai para a NASA não, meu filho. Você vai para o céu. Você veio acompanhando hoje, mas a promessa ela é maior. É tempo de arrependimento, é tempo de mudança, é tempo de transformação. Deus não tem nada pela metade, o que Deus tem é completo. Barreiras serão quebradas, grilhões serão quebrados aqui hoje, e uma obra de Deus está sendo feita na tua vida. Você recebe essa palavra? Você crê que Deus pode realizar muito mais? Eu estou sentindo Ele aqui, vou terminar. Eu preciso concluir. O Espírito de Deus falando no meu coração. Precisamos de uma trajetória que marque vidas. Precisamos ser modelos inspiradores. Quando ele defende, ele diz assim: nunca fui pesado para ninguém, nunca mandei ninguém para ser pesado aí. Nunca mandei ninguém para ser pesado aí. Eu não tenho problema nenhum. Meu negócio é servir a Deus. O problema é que as pessoas estão fazendo hoje do ministério plataforma de sucesso. Estamos enganando as nossas crianças, os nossos jovens, quando eles chegam para a igreja, eles entendem que o evangelho é estrelato, que o evangelho é plataforma de sucesso. Não, evangelho, ministério é campo de trabalho, é lugar de dor, é lugar onde você doa a sua vida por outra vida. Eu preciso entender isso, eu preciso identificar isso. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ele vai falar sobre a grande tristeza e a grande angústia que a gente vai padecer nesse corpo. Porque a primeira casa foi lá no Éden, onde Deus descia, pairava e trocava ideia com Adão, face a face. Relacionamento quebrado, moralidade quebrada. Ele perde a espiritualidade e moralidade são quebradas. Mas Deus faz a segunda casa. A casa não era grande, mas era para pouca gente. Gente que tinha ouvido a palavra, a arca de Noé. Somente a família de Noé entra. Ele não tinha êxito do lado de fora, mas ele ganhou a casa que estava do lado de dentro. Eu preciso entender que eu não quero êxito do lado de fora, eu preciso de êxito do lado de dentro. Eu quero profetizar: Deus vai te usar na tua casa, na tua família, com os seus filhos, com a sua esposa. Deus vai te usar. Quem acredita e recebe isso? Eu não quero saber do lado de fora, eu quero saber do lado de dentro.
Terceira casa, o tabernáculo, capítulo 25, versículo 8, me farão tabernáculo para que eu habite no meio. É a conotação de Salmo 46, verso de número 5, que diz que Deus está no meio dela e ela não será abalada. É por isso que Joel capítulo 2, verso 26, ele diz o seguinte: e vocês não serão mais envergonhados. Por que, Joel? Porque eu, o Senhor, estarei no meio de vós. Parece que eu vejo o profeta Zacarias também profetizando. O que você diz, Zacarias? Zacarias 2,5, ele diz que Deus é muro de fogo ao redor de nós, e no meio Ele é a glória. Ele é a glória. Quem acredita nisso? É por isso que quando nós falamos da casa que é chamada tenda de Davi, a tenda de Davi, onde vai ficar só os utensílios, a arca é levada embora. Não adianta ter tudo e não ter a presença. Não adianta ter tudo e não ter a presença. Não adianta ter tudo e não ter a presença. Eu vou repetir: não adianta ter tudo e não ter a presença. Tem culto que não tem presença, tem ensaio que não tem presença, tem mensagem que não tem presença, tem louvor que não tem presença. Pode pregar mal, não tem problema, mas tem presença. Pode conhecer pouquinho, mas tem presença. Canta, não canta bonito, mas tem presença. O importante é a presença. A presença. Salomão constrói, mas primeiro sacrifica mais de 100 mil ovelhas, mais de 22 mil bois, não tem problema. Depois da adoração vem a revelação. Parece que Deus está respondendo a alguém aqui hoje: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero que você saia daqui alimentado. Olhe para mim aqui, por favor. Eu preciso compreender que tudo isso vai passar. Você pode dizer para alguém, diga: tudo isso vai passar. Pastor, aquilo que é incorruptível, pastor, será transformado naquilo que é incorruptível. Aquilo que é mortal, aquilo que é mortal, naquilo que é imortal. Nós vamos estar com Ele, nós vamos glorificar Ele na eternidade. Eu preciso entender isso, é isso. Ainda bem que essa é uma igreja bíblica, uma igreja que ama a palavra. E às vezes o retrocesso não é retrocesso, o retrocesso é avanço. Você precisa entender que coisas que estão acontecendo com você não é para o teu mal, é para o teu bem. Deus está zelando, Deus está guardando, Deus está falando com alguém. Estou debaixo da revelação de Deus aqui. Se for para sair, sai. Se for para voltar, volta. Mas espere que o tempo de Deus chegue na sua vida. Em Antioquia, ele foi expulso pelos poderosos da cidade. Ele foi apedrejado em Listra e só não morreu porque se fez de morto. Aí a gente vê uma geração hoje que, se o pastor repreender, muda de congregação, vai para outro ministério. Aí o irmão me ligou esses dias, eu disse: varão, estou com saudade, cadê você? Pastor, não me adaptei, pastor, sabe por quê? Eu tenho que pôr gravata para sentar no púlpito. O grande problema é que tem gente querendo fazer a obra de Deus, mas Deus ainda não fez a obra dentro dele. E que nessa noite nós possamos dizer: faz a sua obra. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Quem pode adorar a Ele? Como eu queria me debruçar na Bíblia desde a manhã até a tarde para pregar. Hoje eu trabalhei até 6:30 da tarde, chorando e falando com o Senhor. Sabe o que Deus disse para mim? A minha graça te basta. Dos dias que a gente tem que chegar tarde da noite, enquanto a família está dormindo, a gente tem que se debruçar sobre a Bíblia de joelhos, porque eu não posso deixar que a circunstância pare a grande obra que Deus tem. Eu vim pregar para a gente que estava pensando em desistir, pensando em parar. A gente não vive pela vista, a gente vive pela fé. Eu estou sentindo a presença de Deus, que Deus está curando pessoas aqui hoje.
Deus está restaurando pessoas aqui hoje. Deus está levantando pessoas aqui hoje. Paulo foi açoitado, amarrado no pé do tronco na Macedônia. Foi perseguido pelos judeus da Tessalônica. Em Éfeso causou uma grande confusão, mas não deixou a verdade de lado. Não importa o que vão dizer, eu vou continuar pregando a verdade, dizendo a verdade. Nós não dependemos de agenda, nós não dependemos de nada que é humano, nós dependemos é do céu. Pastores que aqui me ouvem, nós dependemos é dele, só quem depende dele. Foi acusado na igreja por ter levado um grego. Queriam circuncidar o moço é convertido, jogado para o lado de fora. A gente vai passar prova, irmãs que me ouvem, senhoras, mulheres de oração. Vamos passar provas com pessoas que estão ao nosso redor, mas isso não tem problema. Isso só dignifica mais o nome do Senhor, porque no meio dessas lutas, Deus está preparando o caminho de grandes triunfos. Em meio às nossas dores também tem cura chegando. Nós vamos passar todo o processo, mas depois do processo terá um resultado muito glorioso, e o nome dele será glorificado. Eu quero orar por alguém aqui hoje, nem que seja para terminar preso, pastor. E ele pregou para todo mundo que estava lá. Grave isso: não use da dificuldade oportunidade para você desistir. Use da dificuldade oportunidade para você avançar. Ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. Isso aqui é uma promessa, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. Pastor Claudinei, ninguém para, pastor Alino, pastores que estão aqui, ninguém vai parar. Você pode profetizar para alguém, ninguém vai parar. Deus está no comando, é Deus que está no comando, Deus que está no comando. Alguém, pastores que aqui estão, um dia me disse assim: pastor, estão tentando barrar o meu ministério, pastor. Eu disse para eles: eu creio na soberania de Deus, meu irmão. Deus está no controle de tudo. Se não aconteceu é porque não está no tempo dele, mas quando chegar o tempo dele, vai acontecer e ninguém vai parar. Vou morrer, vou. Timóteo, vem depressa, meu filho. Vem depressa, antes que o inverno chegue. A tempestade vai vir, você não vai conseguir atravessar o mar. Então venha antes que o inverno chegue. Mas traz para mim o rolo, pergaminho. O cara está quase morrendo, pastor Eduardo, pastor Beto. E ele diz assim: eu quero estudar, eu quero mais, eu quero mais. Traz a capa, porque o que me restou aqui foi só uma masmorra. O que me restou aqui foi só uma prisão. Mas não tem problema, eu combato o bom combate, eu acabo a carreira, mas eu guardo a fé. Não ando por vista, mas eu ando pela fé. Eu quero orar por alguém aqui hoje. Você quer fazer mais na obra de Deus, você quer mais de Deus, sai correndo do teu lugar. Estou te esperando, vem. Estou te esperando, vem. Seu sofrimento não é para morte. É o começo de tudo, é o começo de tudo, é o começo de tudo. Deus vai restaurar filhos, Deus vai trazer marido de volta, Deus vai restaurar a casa. Joelho ainda faz milagre. E o que é avivamento? É quando o joelho toca o céu sem ser tirado do chão. A igreja ainda ora, a igreja ainda busca. Eu quero profetizar onde você está. Receba o renovo de Deus aí agora, em nome de Jesus. Vai adorando. Batiza com o Espírito Santo aqui, Jesus. Batiza, abraça alguém que está aí do teu lado, abraça, vai orando. É hoje, pode ser hoje. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. É um homem que teve o poder de fazer de Israel
caminhar por entre as águas do mar vermelho. É o Senhor, 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 é o Senhor. Vem, vem, vem. Se tem alguém que está disposto a entregar a tua vida para Jesus aqui hoje, é hoje. É hoje que dia que Deus muda a sua história, Deus muda a tua casa. Vem, 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 vem. Estou te esperando, vem, vem. É noite, vem, vem, vem. É noite da reconciliação. É noite da Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, adora, adora, adora. Chame-se Adora, adora. com fé, só Ele não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entrar. Só quem acredita. O hino da vitória, toda vez que o mar vermelho. Segura. Agora pode chorar. Ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer, ele vai fazer. Paulo não tinha nada, mas ser muita gente ter tudo. Sendo pobre fez muita gente rica da presença. Ele não tinha parecer, não tinha beleza, rejeitado pela sociedade. Se fosse no âmbito eclesiástico hoje, ele nem sentaria em nossas cadeiras, ficaria do lado de fora. Mas ainda bem que Deus não olha a veste, Deus não olhou como ele estava, seu defeito, sua doença, ainda com seus problemas talvez que ele tinha de enfermidade. Deus olhou o que ele estava vendo lá de dentro. Deus não está procurando gente que vê o céu pelo lado de fora, ele está procurando gente que vê o céu pelo lado de dentro. Pelo lado de dentro, essa prova vai passar, vai ter milagre. Feche seus olhos, feche seus olhos. Eu posso pedir aos pastores que aqui estão comigo, aos senhores, vocês me ajudam a orar. Frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atravei Faraó, Deus vai te atravessar e você vai. Quem pode adorar, adora. Adora, 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 adora. Vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para me ajudar. É nas horas mais difíceis que ele vai viver. Pode chamar esse nome e ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar. Em nome de Jesus, renova, renova. Em nome de Jesus, renova. Em nome de Jesus, presença, milagre. Em nome de Jesus. Senhor, um hino de vitória. Vai orando. Se tem alguém para você orar, ora com alguém que está do teu lado. Eu quero pedir para as irmãs, ore com alguém que está do teu lado. Interceda pela casa, interceda pelos filhos. Vai intercedendo, aproveita esse momento. Interceda pelo ministério, interceda pelo seu companheiro que está do lado. Vai orando, orando. Nós não andamos por vista, andamos por fé. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Serão tocados onde você está, serão tocados. E eu não sou daqui, pra casa eu voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua.
o Messias aguardado, ele vem me buscar. Adore, adore, adore. Exu, Em nome de Jesus. o Messias aguardado, ele vem me buscar. Exu, o Messias aguardado, eu não vou me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Adore, adore, adore. Recebe, recebe do que Deus tem para a tua vida, recebe. Pode ser hoje que Deus vai marcar o teu ministério, vai marcar a tua chamada. Suas dores e cicatrizes não são nada comparados com a promessa que vai cumprir. Quem acredita e recebe. Ser arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Messias aguardado, ele vem me buscar. Ele vem me